Minha vida virou essa BR-383, um serpenteio de asfalto maltratado entre São João del Rei e Ouro Fino. 18 anos com as mãos no volante de um Constellation 1970 que era mais meu que minha própria pele. A noite na Serra da Mantiqueira tem uma escuridão que engole, daquelas que você sente o peso nos olhos. Sem poste, sem sinal, só a fina faixa amarela refletindo no farol alto e o abismo do vale cantando ali do lado, um vazio sem fundo. Foi numa terça-feira, lá pelas 3 da madrugada, que a coisa começou. Tava no trecho mais sinistro, a curva do diabo, todo caminhoneiro conhece, todo caminhoneiro reza antes de passar. Não é pelo ângulo fechado, é pelo vazio. A mata some dos dois lados, como se tivessem cortado o mundo ali, e fica só a estrada e o precipício. Foi aí que senti. Não foi um clarão. Foi um clarear. Como se a lua, que estava escondida atrás das nuvens, decidisse descer e andar do meu lado. Uma luz branca, leitosa, que não tremia, não piscava. Ela iluminava a beirada da estrada, uns 2 metros ao lado da minha porta. Perfeita, constante. Meu coração deu um salto no peito. Carro? Olhei no retrovisor lateral. Negrume completo. Olhei no central. Só a estrada vazia e escura se perdendo para trás. Não tinha veículo nenhum. Mas a luz ainda estava lá, acompanhando minha velocidade exata. Suou frio na minha nuca. Tá de sacanagem, falei baixo, para mim mesmo, para tentar me convencer que era cansaço. Puxei o facho de luz do caminhão, direto para a lateral. Nada. A luz branca não mudou, não revelou fonte, continuou ali, impassível. Era como projetar uma lanterna contra a neblina, só que sem lanterna e sem neblina. Aí o rádio começou a chiar. Não era a estática normal de região ruim. Era um chiado agudo, estridente, que parecia furar os tímpanos, e por baixo dele, sussurros. Não dava para entender palavras, mas era voz, com certeza. Vozes sobrepostas, correndo, como uma conversa apressada em outro cômodo. Desliguei o rádio na hora. O silêncio que veio depois foi pior. Só o ronco do motor e o zumbido daquela luz silenciosa do meu lado. A curva do diabo terminou, a estrada fez uma volta mais fechada para a esquerda, a luz sumiu. Simplesmente apagou, como se nunca tivesse existido. A escuridão voltou com tudo, e eu quase gritei de alívio. Encostei o caminhão no primeiro acostamento largo que apareceu, um sovaco de terra à beira da mata. As mãos tremiam no volante. Acendi um cigarro e fiquei olhando pela janela aberta, ouvindo o barulho dos grilos e sentindo o cheiro úmido da terra. Alucinação de cansaço, repeti, inalando a fumaça. Trabalhar de noite às vezes prega essas peças. Ver vulto, ouvir coisa. Mas no fundo, eu sabia. Cansaço não faz o rádio chiar assim. Cansaço não produz uma luz que corre no mesmo ritmo que você. Segui viagem até Ouro Fino, descarreguei a madeira com o dia já claro, o sol queimando a neblina e fazendo tudo parecer normal, até banal. Na cantina do posto de combustível, enquanto enfiava um misto quente goela abaixo, comentei com o Zé, o frentista velho que conhecia todas as histórias da região. Zé, na curva do diabo, tem algum farol estranho? Refletores de alguma fazenda? Ele parou de limpar o para-brisa e me olhou com um olho meio fechado. Farol? Na curva do nunca? Tá maluco, meu filho? Lá não tem nada. Nem casa, nem cerca, nem luz de Deus. Pois é, achei que tivesse. Vi uma luz do lado da estrada, na madrugada. A expressão dele mudou na hora. O rosto fechou, ficou sério. Ele olhou em volta, baixou a voz. Que luz? Descrevi. A cor, a constância, o fato de não aparecer no retrovisor. Ele não disse uma palavra, foi até uma geladeira velha, pegou 2 cervejas, voltou e sentou na mesa comigo. Abriu uma e tomou um gole longo antes de falar. Tu não é o primeiro a ver isso, caminhoneiro. Meu primo, o Ariovaldo, via aquela luz toda vez que passava de madrugada naquela curva. Dizia que era uma luz companheira. E o que era? Zé encolheu os ombros, mas os olhos dele não estavam encolhendo nada. Estavam cheios de um medo antigo. Ninguém sabe ao certo. O Ariovaldo parou uma vez. Teve a coragem que eu nunca teria. Estava com o mesmo relato teu, rádio gritando, luz do lado. Ele encostou, desceu com uma lanterna poderosa, foi ver o que era. O silêncio pesou. Um caminhão passou buzinando lá fora, e nós dois demos um pulo. E aí? Perguntei, a voz saindo mais rouca do que eu queria. Ele disse que a luz veio para cima dele. Não era um farol se aproximando.
Era a claridade em si, aquela mancha branca e fria, que começou a crescer, a engolir o acostamento. E o rádio do caminhão dele, mesmo desligado, começou a gritar, mas gritar mesmo, como gente. Ele não esperou. Pulou na cabine e foi embora aro arrancando, nem olhou para trás. E depois? Depois, nada. Ele nunca mais viu. Mas também nunca mais passou na curva do diabo depois do anoitecer. Mudou sua rota, ficou 80 quilômetros mais longo, mas passou. Zé tomou outro gole. Mas tem outros que pararam e a luz se aproximou. Esses a gente não sabe o que deu. Só sabe que o caminhão era encontrado dias depois, vazio, motor frio, estacionado direito no acostamento da curva. Sem motorista. Sem sinal de briga. Sem nada. Um calafrio subiu da minha espinha até o cabelo. Desapareceram? Ou foram embora com a luz? Ele falou, e não parecia brincadeira. Dizem as lendas mais velhas, que meu avô contava, que aquela curva não era parte do traço original da estrada. Foi feita depois, porque no caminho reto que havia antes, coisas aconteciam. Caminhões iam reto direto pro abismo, sem motivo. Como se o motorista visse algo na estrada e fosse atrás. A curva foi uma tentativa de despistar. Só que a coisa, o que quer que seja, aprendeu um novo caminho. Eu terminei a cerveja em silêncio. A explicação não explicava nada, só amontoava mais mistério, mais peso. Naquela noite, na volta para São João del Rei, peguei a estrada ainda com dia claro. Passei pela curva do diabo com o sol ainda no horizonte, banhando tudo num laranja quente. Nada aconteceu. Nenhuma luz. Senti um alívio idiota. Achava que tinha sido um evento único. Uma pane nos meus sentidos, uma história de velho assustando novato. Até 2 noites depois, quando aceitei uma carga urgente para Ouro Fino de novo. Era madrugada de novo. E lá, no exato mesmo ponto, ao entrar na curva, a luz branca e fria acendeu ao meu lado, correndo fielmente junto com as rodas do meu Constellation. Dessa vez, ela estava mais perto. O coração não deu um salto dessa vez. Ele simplesmente travou, feito um motor que engasga e morre. A luz estava a menos de 1 metro do caminhão, tão perto que, se eu estendesse o braço pela janela, acho que sentiria o frio que emanava dela. Aquele branco leitoso, não era como a luz de uma lâmpada, nem de um farol. Era cor de osso velho ao luar. E, de novo, o retrovisor lateral era um pedaço de noite pura. Não foi o medo que me moveu. Foi o instinto de sobrevivência, aquele animal preso dentro da caixa torácica que só sabe uma ordem: foge. Pisei fundo no acelerador. O Constellation, velho de guerra, gemeu, reclamou da brutalidade, mas respondeu. O ponteiro do velocímetro subiu, 70, 80, 90 km por hora naquela curva perigosa. A luz não ficou para trás. Ela não acelerou, não desacelerou. Continuou lá, mantendo a distância exata, como se estivesse presa a mim por um fio invisível. Era pior do que se ela tivesse me perseguido. Era como se ela já fizesse parte da viagem, um componente fixo daquela estrada amaldiçoada. E então, o inevitável aconteceu. O rádio, que eu havia deixado desligado, ligou sozinho. Aquele mesmo chiado agudo, rasgando o ar da cabine, e os sussurros por baixo, mais claros agora. Dessa vez, quase dava para entender. Parecia uma palavra, repetida em loop por várias vozes, sussurrada com uma urgência desesperada. Cai, cai, cai. Um suor gelado escorreu das minhas têmporas. Cai? Cai o quê? O caminhão? Eu? A luz? Meus olhos, por um instante de pura loucura, foram puxados para a beirada iluminada pela coisa. A luz dela não revelava detalhes do mato ou da terra. Era como uma lâmpada de abatedouro, clara, crua, e que só mostrava o contorno das coisas, deixando o fundo mais escuro ainda. E naquele limite de luz e sombra, na beira do asfalto, eu juro que vi formas. Não corpos, mas depressões. Marcas na terra grossa. Como se algo, ou alguém, tivesse sido arrastado dali para o breu do precipício. A curva terminou. A estrada virou para a esquerda, seguindo o contorno da montanha, e a luz, como da outra vez, se apagou instantaneamente. O rádio calou. O silêncio que veio foi abafado, opressivo, como se o som também tivesse sido sugado pela escuridão. Encostei o caminhão num mirante desativado, os faróis iluminando placas de madeira podre. Desci, as pernas bombas, e vomitei o jantar no mato. O ar frio da serra queimava meus pulmões, mas não lavava o medo, que tinha se instalado como uma segunda pele.
Foi quando olhei para os pneus do caminhão, iluminados pelos meus faróis de milha. Na poeira clara que grudava na borracha, desenhado com uma precisão assustadora, havia um símbolo. Não era uma marca de lama ou um risco aleatório. Era um círculo, com uma linha que o cortava diagonalmente, e 3 pontinhos abaixo, como pequenas covas. Parecia algo feito a dedo. Algo colocado ali enquanto eu dirigia. Tirei uma foto com o celular. O sinal era fraco, mas tinha um fiapo. Enviei para o Zé, o frentista, com uma mensagem: "Viu isso antes?" Apareceu agora no meu caminhão. A resposta veio rápido, 1 minuto depois, e era só um áudio. A voz dele parecia mais velha, rouca de preocupação: "Caminhoneiro, onde tu tá? Sobe nesse ferro velho e vai embora agora. Não para. Não olha para trás. Isso aí é marca. É assinatura." Os caminhões que eram encontrados vazios tinham essa mesma sujeira no pneu. "Vai, meu filho. Vai e não volta mais para essa estrada de noite." A mensagem caiu como uma laje. Era real. Não era cansaço, não era loucura. Era uma coisa que habitava aquele trecho, e agora ela tinha me marcado. Apertei o celular na mão, olhando para a escuridão ao redor. Cada som da floresta, um galho quebrando, o vento no alto das árvores, parecia um passo se aproximando. Subi na cabine, tranquei as portas, como se uma fechadura fosse fazer diferença, e segui viagem, mas não fui até Ouro Fino. Virei no primeiro acesso para um vilarejo que conhecia, São José da Serra, e passei o resto da noite estacionado na praça principal, sob a luz amarelada e fraca de um poste, tentando achar coragem nos primeiros raios de sol. Durante o dia, fui atrás de respostas. Em São José da Serra, numa vendinha onde os velhos ficam jogando baralho na calçada, puxei assunto. Falei da luz, omitindo a parte da marca no pneu. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer grito. Os homens se entreolharam, e um deles, mais velho, com o rosto marcado como um mapa de estradas de terra, balançou a cabeça. "O facho da serra", ele disse, cuspindo no chão de terra batida. Meu avô falava. Dizia que não era alma penada, não. Era coisa mais antiga. Coisa que estava aqui antes da estrada, antes da cidade. Que a serra tem suas vontades, e uma delas é coletar. "Coletar o quê?" perguntei, a voz saindo em um fio. "Tudo que passa na curva na hora errada. Animais, gente, caminhões. Diz a lenda que a luz é a porta. É a oferta. Ela te mostra o caminho de onde você tem que ir." "Que caminho? Para onde?" O velho fitou algo distante, além das montanhas. "Para dentro da serra. Para onde as coisas que caem não são encontradas." A explicação era vaga, folclórica, mas o terror por trás era sólido e antigo. A noite estava se aproximando de novo, e o pavor de ter que pegar aquela estrada me paralisou. Liguei para o dono da carga, inventei um problema no eixo, disse que ficaria no vilarejo até o dia seguinte. Dormi, se é que se pode chamar aquele estado de vigia constante de sono, num quarto de pensão barata, com a cadeira encostada na maçaneta. No outro dia, resolvido o problema no caminhão, eu tinha uma decisão. Voltar para São João del Rei significava passar pela curva do diabo de dia, o que parecia seguro. Mas também significava desistir da minha rota, do meu ganha-pão. A raiva começou a brotar junto com o medo. Era minha estrada. Eu a conhecia pedra por pedra. Eu não ia deixar uma lenda de velho, uma luz fantasma, me tirar o sustento. Foi então que me lembrei do Ariovaldo, o primo do Zé. Consegui o contato através do frentista. Liguei para ele, com o coração na mão. A voz do homem do outro lado da linha era seca, cansada, mas ele topou falar quando disse a senha, a luz companheira. Encontramos numa lanchonete à beira da estrada, já na zona de influência de outra cidade. Ariovaldo era um homem magro, de olhos fundos que pareciam ter visto demais e esquecido como fechar. Ele não fez rodeios. "Você parou?" foi a primeira pergunta dele. "Não. Só vi do caminhão." "Então ainda tem chance." Eu parei. Foi o maior erro da minha vida, e o maior acerto ao mesmo tempo. Porque se eu não tivesse parado, não saberia o que sei, e talvez tivesse caído na próxima vez. "O que você viu, Ariovaldo?" Ele tomou um longo gole de café, as mãos tremendo levemente. "Quando desci, a luz não estava mais na estrada. Ela estava no abismo. Brilhando lá de baixo, como se o vale inteiro estivesse iluminado por dentro. E ela me chamava. Não com voz. Era uma atração, um puxão aqui no peito. Era a coisa mais convidativa que já senti. Quase dei um passo para frente,
Quase fui. Aí o rádio do caminhão gritou, e foi um grito humano, de dor, de desespero. Me salvou. Me fez lembrar que era carne, que era osso, que ia virar pó se desse aquele passo. E a marca? No pneu? Ousei perguntar. Ele franziu a testa. Marca? Não vi marca. Eu vi rastros. Pegadas na terra fofa do acostamento, vindo da estrada e indo direto para a beirada. Várias. De tamanhos diferentes. Como se uma fila de pessoas tivesse simplesmente caminhado pro abismo, feliz da vida. A história dele não me confortou. Só acrescentou camadas de horror. A luz não era uma perseguidora. Era uma chamadora. Uma isca. E agora ela tinha o meu cheiro. Naquela tarde, ao me preparar para a viagem de volta, resolvi não ser passivo. Se era uma coisa da serra, talvez a serra tivesse suas regras. Comprei um maço de vela de São Cipriano, um punhado de sal grosso, a vendedora do mercado me olhou torto, e, num ato de desespero místico, fiz uma linha de sal no limiar da porta da cabine. Coloquei uma vela no painel. Era tolice, eu sabia, mas precisava fazer alguma coisa. O sol se pôs quando eu começava a subir a serra. Dessa vez, não havia nuvens. Um céu estrelado, imenso e frio, se abria acima de mim. Era lindo. Era assustadoramente lindo. Eu me aproximava da curva, cada nervo no corpo em estado de alerta máximo. A rádio estava desligada. A única luz era a dos meus faróis e o brilho fraco da vela, que cheirava a cera derretida e esperança barata. E então, entrei na curva do diabo. Por um instante, nada. Apenas a estrada vazia, o abismo à direita. E então, como o acender de um fósforo gigante, a luz branca e fria se materializou. Mas dessa vez, ela não estava ao lado. Ela estava bem na frente do meu caminhão, pairando no meio da estrada, iluminando o asfalto vazio. E apontava direto para o precipício. O mundo desacelerou num silêncio absurdo. A luz não era mais uma companheira, era uma sentinela. Um portal de luz fria plantado no centro da minha faixa, banhando o asfalto num brilho espectral que apontava, sem margem para dúvidas, para o vazio além da beirada. Meu pé, por instinto puro, trocou o acelerador pelo freio. O Constellation rangiu, os pneus cantaram no asfalto. Parei a uns 20 metros daquela coisa. A chama da vela no painel esticou-se para trás, como se soprada por um vento interno e impossível. A luz não se moveu. Esperou. Foi então que percebi os contornos dentro dela. Sombras invertidas, mais escuras que a própria luz, dançando em câmera lenta. Um caminhão antigo. A silhueta de um homem de braços abertos. Outra, menor, de uma criança. Ecos. Todos caminhando em direção ao abismo antes de se dissiparem como fumaça. Eram os que já tinham atendido ao chamado. O rádio ligou. Não houve chiado. Apenas um suspiro coletivo, profundo, cheio de um alívio aterrador. E depois, a voz. Uma só, feita de muitos sussurros, vinda de todos os alto-falantes. É fácil. É leve. Só um passo. Você já está tão cansado. A voz era hipnótica. Uma canção de ninar para o desespero. E ela tinha razão. Eu estava cansado. Cansado do medo, da solidão, da luta interminável naquela cabine. A escuridão ao redor da luz parecia hostil. A luz, em contraste, parecia pacífica. Aceitadora. Prometia o fim. Meu olhar foi puxado para a beirada que ela iluminava. E, iluminado por ela, vi que não era um precipício qualquer. Havia uma trilha. Suave, levemente inclinada, que se perdia entre as pedras. Parecia caminhável. Parecia convidativa. Como a entrada de um lugar melhor. Não dói, sussurrou o rádio, com uma doçura obscena. Ninguém te cobra nada aqui. É só descansar. Minha mão foi até a maçaneta. O metal estava gelado, como o coração da serra. A razão, um último farol fraco, gritou. Lembrei dos olhos fundos do Ariovaldo. Da marca no pneu. Do velho falando em coletar. Isso não era paz. Era a serra sugando o que passava por ela. Com um grunhido que veio das entranhas, desviei o olhar. Forcei-me a olhar para a foto da minha filha, colada no vidro. Para a vela, cuja chama lutava, inclinada contra a atração da luz. Não, rasguei a palavra. Você não leva ninguém mais. Pisei no acelerador com toda a força. Não para frente. Para trás. Meti a marcha a ré. O caminhão, com um solavanco brutal, começou a recuar, guiando as cegas pela curva. A luz reagiu. Ela se moveu. Pela primeira vez,
deixou sua posição fixa e veio, como uma névoa luminosa que fluía pelo asfalto, rápida e silenciosa, engolindo a distância. O rádio emitiu um ruído agudo, de frustração e raiva pura. A voz sumiu, substituída por algo que soava como o rangido de pedras se moendo nas entranhas da terra. Recuava olhando pelo retrovisor, as mãos coladas no volante. Vi a luz me alcançar, envolver a frente do caminhão. A cabine foi inundada por aquele branco fantasmagórico. A vela apagou-se, não com sopro, mas como se nunca tivesse existido. Um frio penetrante, de ossos, invadiu o espaço. O vidro começou a embaçar com uma geada fina. Mas eu continuei. Atrás de mim, as luzes traseiras iluminaram a placa que marcava o fim do trecho perigoso. No instante exato em que as rodas traseiras do baú passaram a placa, a luz que engolia a frente do caminhão se contraiu. Como um balão murchando, ela recuou, se desprendeu do metal e voltou a pulsar no centro da estrada, agora com uma tonalidade ameaçadora, quase avermelhada na borda. O rangido no rádio cessou, de forma abrupta. Eu tinha saído do território dela. Encostei mais adiante, sob um poste de luz, o primeiro depois de quilômetros de escuridão. Desci, cambaleando. Olhei para trás. Só a estrada vazia serpenteando. A luz havia sumido. Olhei para a frente do meu Constellation. O para-choque, a grade, tudo estava coberto por uma camada fina e uniforme de geada, numa noite amena. E no centro do capô, derretendo rápido, a geada havia formado um padrão claro, o mesmo símbolo do círculo cortado, com 3 marcas abaixo. A assinatura. A marca de que eu tinha sido escolhido, mas também de que eu tinha escapado. Nunca mais peguei aquela estrada à noite. Mudei minha rota. Às vezes, quando passo pela curva do diabo de dia, ainda sinto o arrepio. Paro no mirante e olho. E me pergunto, quantos, ouvindo aquele sussurro doce, sentindo o cansaço profundo da alma, simplesmente viraram o volante e seguiram a luz, achando que estavam indo para um descanso merecido? Quantos se tornaram ecos na claridade leitosa? A serra guarda seus segredos. E alguns deles não estão perdidos. Estão apenas esperando. Esperando pelo próximo motorista cansado demais para dizer não. Comprar a Fazenda Serenidade foi o auge da nossa loucura romântica. Eu, Carla, e os pequenos, Lucas e Júlia, cansados do caos de Belo Horizonte, caímos de amores por aquelas 50 alucinadas de terra verde no meio de nada, entre Carmo de Minas e São Lourenço. O nome era uma piada de mau gosto. Não havia serenidade que resistisse ao silêncio daquele lugar. Era um silêncio ativo, pesado, que chegava com o pôr do sol e se instalava feito uma redoma sobre a casa, os estábulos, os pastos. Os primeiros dias foram de sonho. O ar puro, o céu estrelado, a sensação de donos do nosso pedaço de mundo. A empregada local, Dona Mariquinha, uma senhora de olhos claros e poucas palavras, fazia o serviço pesado e sempre parecia ter pressa de ir embora antes das 5. A estrada escurece rápido, era a única explicação. A primeira noite do barulho eu jurei que eram javalis. Um grunhido baixo, um farfalhar pesado na cerca viva que separava o pasto principal do pomar. O Lucas, de 8 anos, veio para nossa cama tremendo. Tem um gigante andando lá fora, papai, ele choramingou. Eu dei risada, abracei ele. São só os bichos do mato, filho. O som da noite é assustador quando a gente não está acostumado. Noite 2. 0h07, o barulho voltou. Mas agora eram passos. Inconfundíveis. Algo bípede, pesado, arrastando um pouco o pé esquerdo. Tum, SHE. Tum, SHH. A cadência era lenta, deliberada. Uma ronda. Peguei a lanterna potente, fui até a janela do quarto que dava para os fundos. Liguei o feixe, varri o pasto. Nada. A grama alta, balançando levemente com a brisa, vazia. Mas os passos pararam no exato momento em que a luz tocou o chão. Como se sentisse a iluminação. Viu algo? Carla sussurrou atrás de mim, o cobertor puxado até o queixo. Nada. Mas parou. Coelho. Ou um cachorro do mato. Um cachorro do mato de 150 quilos que arrasta o pé. Perguntei, tentando manter a leveza que já não sentia. Na manhã seguinte, inspecionei o perímetro. A cerca de arame farpado estava intacta. O portão do pasto, fechado. Mas na terra úmida, bem no ponto onde eu tinha apontado a lanterna, havia uma marca. Uma única pegada. Era profunda, afundada a uns 10 centímetros no barro, perfeitamente circular, com quase meio metro de diâmetro. Não tinha dedos, não tinha formato de casco.
Era um círculo quase perfeito, como se alguém tivesse enterrado um poste de telefone com força no chão. E ao redor, um cheiro doce e podre, como flores murchas misturadas com terra de cemitério. O cheiro me deu uma náusea instantânea. Mostrei para o capataz, seu Nelsinho, um homem da terra, ossudo e tranquilo. Ele olhou para a marca, tirou o chapéu de palha, passou a mão na cabeça careca. O semblante dele, normalmente impávido, ficou tenso. Isso não é de bicho não, senhor, ele falou, evitando me olhar nos olhos. Parece uma estaca, não é? Alguém veio aqui fazer graça. Nelsinho balançou a cabeça devagar, com convicção. Não é de homem. E não é graça. É do pasto. Como assim, do pasto? Ele escolheu as palavras com um cuidado mortal. Algumas terras, elas são mais antigas que a gente. Elas têm suas rotinas. Suas vigias. Vigias? Tipo, um espírito? O fantasma de algum antigo dono? Ele deu uma risada curta, sem humor. Nada tão simples, não. Fantasma é gente. Isso aqui, ele apontou a pegada circular, é da terra. A senhora nunca reparou que os bois não pastam depois do escurecer? Que eles se aglomeram todos no canto do curral mais próximo da casa, de traseiro colado na cerca. Eu não tinha reparado. Mas a partir daquele dia, passei a observar. E era verdade. Ao primeiro sinal do crepúsculo, todo o rebanho de quase 20 cabeças se movia em uníssono, num murmúrio de mugidos baixos, para o cantinho mais próximo da luz da varanda. Não importava onde a grama estivesse mais verde. Era um ritual de medo. A terceira noite foi a pior até então. Os passos não ficaram no pasto. Eles pararam. E, pela primeira vez, ouvimos a respiração. Um som úmido, ofegante, como um fôlego pesado passando por um cano entupido. Vinha da direção da janela da cozinha. SHH. SHH. A Júlia, de 5 anos, começou a chorar sem fazer barulho, grandes lágrimas rolando no escuro. Carla abraçou, pálida como cera. Eu, armado com uma barra de ferro que achei no galpão, avancei até a cozinha, o coração batendo na boca do estômago. A respiração parou. Olhei pela janela. O reflexo da minha própria cara assustada me encarou no vidro escuro. Nada mais. Mas no parapeito externo, na poeira acumulada, havia uma mancha larga e úmida, como se algo grande e babento tivesse se debruçado ali, espiando para dentro. No dia seguinte, decidi fazer uma vigília. Era um sábado. Seu Nelsinho, quando soube do meu plano, ficou sério. Não é boa ideia, senhor. Algumas coisas, é melhor deixar dormir. Elas já estão acordadas, Nelsinho. Estão rondando minha casa, assustando meus filhos. Ele suspirou, olhou para o chão. É que, vigiar é uma provocação. É mostrar que a gente sabe. E quando a gente sabe, a coisa muda. Muda como? Para de só andar. Começa a querer entrar. Ignorei o aviso. Atribuí a superstição de um homem simples. À noite, depois de garantir que Carla e as crianças estariam trancadas no quarto com o celular carregado, o sinal era praticamente inexistente, mas serviria de lanterna. Me postei na varanda dos fundos, com 2 lanternas potentes, a barra de ferro, e uma câmera de celular ligada, apoiada num tripé, filmando o pasto. As horas passaram. O silêncio era opressivo. 23h30, 23h45. 0 hora. O micro-ondas da cozinha, visível pela janela, virou 0h01. E então, como um interruptor sendo acionado, os passos começaram. Tum, SHE. Tum, SHE. Mas não vinham do pasto. Vinham da lateral da casa, da direção do pomar escuro. E estavam se aproximando. A cadência era a mesma, mas o volume aumentava a cada segundo. A respiração ofegante e úmida se misturava ao som, mais alta, mais próxima. Meu corpo inteiro congelou. A adrenalina disparou, mas as pernas pareciam de chumbo. Apontei a lanterna mais forte na direção do som, as mãos trêmulas. O feixe de luz cortou a escuridão, iluminando o canto da casa, o início das árvores frutíferas. Os passos pararam. A respiração parou. A lanterna tremia, criando sombras dançantes. Não havia nada ali. Só a parede de madeira da casa e os primeiros troncos das árvores. Então, de dentro do pomar, bem na orla onde a luz não alcançava, ouvi um rangido baixo. O som de um galho grosso sendo torcido até quebrar, lentamente. E depois, um som de mastigação. Lento, pesado, deliberado.
como se estivesse comendo o galho, cuspuindo as lascas. A câmera do celular no tripé estava gravando. Eu não mexia, não respirava. A mastigação continuou por um minuto interminável. Depois, cessou. Ouvi então um som de algo sendo arrastado para dentro do pomar. Algo pesado. Em seguida, o silêncio retornou, mais absoluto e ameaçador do que antes. Fiquei paralisado na varanda por 1 hora, até o primeiro raiar do dia clarear o céu. Só então tive coragem de desligar a câmera e verificar o pomar. Na beirada, onde a escuridão tinha estado, havia um galho de pessegueiro tão grosso quanto meu braço, arrancado da árvore. Ele não estava quebrado. Estava desfiado. Como se tivesse sido esmagado e torcido por uma força colossal. E ao seu redor, no chão, várias daquelas pegadas circulares e profundas, formando um semicírculo, todas voltadas para a casa. Para a varanda onde eu tinha estado. Para mim. A luz do dia não trouxe alívio. Trouxe evidências. As pegadas circulares eram reais, a árvore mutilada era real, e o terror nos olhos dos meus filhos ao ver aquilo tudo era a coisa mais real do mundo. Carla estava à beira de um ataque de nervos, arrumando malas de forma compulsória e desconexa. Não dá mais, Pedro. Não é normal. Isso não é javali, não é cachorro do mato, não é nada que a gente conheça. Vamos embora, agora, para um hotel na cidade. A parte racional em mim gritava para concordar. Mas outra parte, mais profunda e teimosa, a do orgulho ferido de ter gasto todas as nossas economias naquela serenidade maldita, se rebelou. E depois, Carla? Vamos fugir e deixar tudo para trás? Vender por nada? Passar o resto da vida pagando por um lugar onde nem temos coragem de pisar? É melhor pagar do que enterrar alguém aqui. Ela explodiu, com lágrimas de raiva e medo. Foi quando Lucas, pálido, segurando seu tablet, entrou na sala. Papai, o vídeo. Eu tinha esquecido completamente da câmera no tripé. Conectei o celular no computador da sala, com a família reunida, seu Nelsinho tinha vindo, chamado pela gritaria, e estava na porta, olhando para o chão. A imagem noturna, em infravermelho, era granulada, mas nítida o suficiente para parar o sangue nas veias. Lá estava eu, um vulto estático na varanda, a lanterna tremendo. O áudio captou os passos se aproximando, a respiração úmida, o rangido do galho sendo torcido. Mas a imagem não mostrava nada. Onde os sons vinham, onde minha lanterna apontava, havia apenas a escuridão vazia do pomar. Era como se a coisa fosse feita da noite em pessoa, invisível até para a câmera noturna. Mas então, no exato momento do som de mastigação, aconteceu algo. No canto superior esquerdo do quadro, por menos de um segundo, os pixels pareciam distorcer. Como se o ar naquele ponto estivesse tremendo de calor, ou como se a própria realidade ali estivesse borrada, desfocada por algo que não deveria estar no mesmo plano de existência. E no chão, iluminado de raspão pela minha lanterna, dava para ver a terra sendo compactada, formando uma daquelas marcas circulares, enquanto o quadro tremia. Não aparece, sussurrou Júlia, aterrorizada. Aparece, sim, disse seu Nelsinho, sombrio, da porta. Só não do jeito que a gente espera ver. Ele entrou, tirou o chapéu. Senhor, dona, tem que tomar uma decisão. Mas antes de decidir correr ou ficar, tem que saber com o que tá lidando. E eu acho que já cheguei no limite do que posso calar. Carla olhou para ele, implorando com os olhos. Por favor, Nelsinho. Fala. Ele se sentou pesadamente na beirada do sofá, esfregando as mãos ásperas. Essa terra era de um homem solitário, o seu antenor. Homem brabo, não gostava de gente. Dizia que a fazenda era autossuficiente, que tinha seu próprio equilíbrio. O pessoal da vila evitava vir aqui depois do sol se pôr. Diziam as más línguas que ele não criava gado à toa. Dizia que era o preço. Preço pelo quê? Perguntei, a garganta seca. Pelo pasto. Pelo silêncio. Pela proteção. Proteção contra o quê? Nelsinho olhou para a tela do computador, onde o vídeo estava pausado na imagem tremida. Contra o que vem de fora. Mas também, pelo que já tá dentro. O seu antenor entendia as regras. Não construiu perto do pasto velho. Não botou luz forte à noite. E todo mês, ele isolava um bezerro mais fraco, doente, e soltava no pasto depois da meia-noite. Um gelo se espalhou pela minha espinha. Um sacrifício. Não era bem sacrifício. Era pagamento. Era manter a rotina. O vigia faz a ronda, protege a terra de intrusos, humanos ou não,
e em troca, ele se alimenta. O seu antenor fornecia. Quando ele morreu, de velhice, na cama, a fazenda ficou abandonada por anos. Até vocês chegarem. E o vigia ficou com fome. Concluí, a voz um fio. Nalcinho assentiu lentamente. E agora ele sabe que tem gente nova. Gente que não sabe as regras. Gente que vigia de volta. A explicação era monstruosa, mas fazia uma lógica perversa. A ronda, os passos. Não era um ataque aleatório. Era um comportamento. Uma patrulha. E nós éramos os intrusos no território dele, ou pior, os novos administradores que não estavam pagando o aluguel. Então a solução é dar um boi para ele, Carla perguntou, horrorizada. É uma solução, disse Nalcinho. A curto prazo. Acalmaria as coisas. Mas uma vez que ele sabe que vocês são carne viva, são quentinhos, são interessantes, não sei se vai querer voltar só pra gado frio. A ideia era intolerável. Viver sob o jugo de uma coisa invisível, oferecendo animais vivos em troca de paz? Isso não era vida. Era um pacto medieval com um monstro. Decidi, num ato de desespero e raiva, quebrar todas as regras. Se era um ser territorial, talvez pudesse ser expulso. Na cidade mais próxima, comprei câmeras de vigilância com sensores de movimento, holofotes de LED superpotentes com sensor crepuscular, e até uma caixa de som Bluetooth grande, daquelas de festa. Minha ideia era insana, iluminar tudo como se fosse dia, tocar música alta a noite toda, e filmar cada centímetro do pasto. Se é coisa da terra, talvez odeie luz, barulho e invasão da sua privacidade. Uma guerra de nervos. Seu Nalcinho quase teve um troço quando viu a instalação. Senhor, isso é declaração de guerra. O senhor tá cutucando onça com vara curta. É um bicho, Nalcinho. Bicho tem medo do novo, do barulho. Isso não é bicho, ele quase gritou, perdendo a compostura pela primeira vez. É antigo. E o antigo não tem medo de luz nova. Só tem irritação. Não dei ouvidos. No cair da tarde, o sistema foi ativado. Os holofotes, presos nos cantos da casa e nos mourões do pasto, acenderam em uma explosão de claridade branca e cruel, banindo todas as sombras. Coloquei a caixa de som na varanda e toquei um rock pesado em volume máximo. A fazenda parecia um estádio em noite de show. Os bois mugiam, desesperados, no curral iluminado. As primeiras horas foram de uma tensão elétrica. Eu monitorava as câmeras pelo tablet, pulando a cada inseto que passava no sensor. Meia-noite chegou e passou. Nada. 1 da manhã. Silêncio, só a música alta. Um sentimento perigoso de triunfo começou a brotar em mim. Viu só, Carla? Era só questão de impor nossa presença, mostrar que não temos medo. Ela não respondeu. Estava olhando fixamente para a tela de uma das câmeras, a que apontava para o pasto vazio, iluminado como um campo de futebol. Pedro, ela falou, gelada. Desliga a música. Desliguei. O silêncio que caiu foi abrupto e denso, carregado. E então ouvimos. Os passos. Tum, SHE. Tum, SHE. Mas desta vez, eram múltiplos. Vinham de várias direções ao mesmo tempo. Do pomar, do fundo do pasto, da lateral do galpão. E eles não se importavam com a luz. Caminhavam sob os holofotes de LED, mas continuavam invisíveis. Só se viam as pegadas surgindo na grama, uma após a outra, circulares e profundas, se formando sob a claridade ofensiva. A coisa, ou as coisas, estava andando em círculos concêntricos ao redor da casa, numa demonstração pura de desdém. E então, um dos holofotes no mourão mais distante estalou e apagou. Não queimou. O bulbo simplesmente se desintegrou, como se tivesse sido esmagado por uma mão invisível. Pof! Escuridão naquele quadrante. 1 minuto depois, outro, mais perto. Pof! E outro. Eles estavam apagando as luzes. Uma por uma. E a respiração úmida e ofegante agora vinha de todos os lados, se misturando, preenchendo o ar ao redor da casa, como se estivéssemos dentro dos pulmões da própria noite. Pof! O último holofote, aquele preso bem acima da varanda, se apagou. A escuridão caiu sobre nós como um manto pesado e úmido, muito mais espessa do que antes por conta do contraste. A invasão de luz e som havia terminado. E nós, no silêncio súbito, estávamos totalmente entregues. Os passos múltiplos pararam. A respiração ofegante e úmida, que vinha de todos os lados, se fundiu em um único e longo suspiro, que pareceu ecoar não pelo ar, mas dentro dos nossos próprios ossos.
Dona Mariquinha, que tinha ficado naquela noite por insistência de Nelsinho, não fiquem sós. Tremia num canto, rezando baixinho em latim, seus dedos ossudos correndo sobre um velho terço. Foi então que a batida veio. Não na porta. Na parede. Um único impacto grave e seco, como se um poste de eucalipto tivesse sido lançado contra a madeira da casa, do lado da sala. A estrutura inteira tremeu. Um quadro caiu. Júlia soltou um gritinho abafado no colo de Carla. Tum! Outra batida, a uns 2 metros da primeira. A madeira rangiu, protestando. Eles não estavam tentando arrombar. Estavam medindo. Testando a resistência. Marcando o território. Nossa casa era o território deles agora. Seu Nelsinho, com uma coragem que eu jamais imaginaria no homem pacato, pegou um lampião a gás, acendeu, e foi até a janela. Vai embora, ele gritou, com uma voz rouca que tentava soar autoritária. Aqui é casa de gente. Volta pro teu pasto. A resposta foi um jorro de algo grosso e escuro que respingou no vidro da janela, do lado de fora. Não era lama. Tinha um cheiro adocicado e pútrido, o mesmo das pegadas. O vidro ficou manchado, opaco. E atrás da mancha, uma forma começou a se esboçar. Não uma figura, mas uma densidade. Um vulto mais escuro que a noite, que se encostou contra o vidro sujo. A respiração dele embaçou o resto do vidro limpo. SHHH. Nelsinho recuou, pálido. Ele não vai mais embora, sussurrou, derrotado. Ele foi provocado. Agora ele quer entrar. Quer conhecer. Foi quando olhei para meus filhos, aterrorizados, e para minha esposa, com os olhos vidrados de pânico. E entendi. Não dava para vencer. Não naquela noite. Não com ferro, luz ou gritos. O vigia era a terra. E a terra sempre espera. Lembrei das palavras do seu antenor, citadas por Nelsinho, equilíbrio. O bezerro, eu disse, a voz saindo quebrada. O mais fraco. O doente. Todos me olharam. Carla com horror, Nelsinho com um lampejo de compreensão sombria. Pedro, não, Carla suplicou. Não é sacrifício, Carla. Menti, tentando acreditar na minha própria mentira. É uma oferta de paz. É resetar as regras. Mostrar que a gente entende. Eu não entendia nada. Só entendia que algo precisava sair daquela casa, ou nós é que sairíamos em pedaços. Nelsinho concordou com um aceno grave. Foi ao estábulo, no escuro, com uma coragem que me envergonhou. Ouvi o mugido fraco do animal, o arrastar de patas. Ele voltou, guiando o bezerro magricela, que cocheava. Amarramos uma corda no pescoço dele. As batidas na parede tinham cessado. A presença agora estava concentrada do lado de fora da porta da cozinha, que dava para o pasto. A respiração era um rugido suave e contínuo. Abra a porta, eu disse para Nelsinho. Solte a corda e volte correndo. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi medo genuíno nos olhos dele. Medo por mim. Senhor, depois que a porta abrir, não dá para controlar. É o que ele quer. É o acordo. Com mãos trêmulas, destranquei a porta. Nelsinho segurava a corda. Eu me postei ao lado, com uma lanterna. Fiz o sinal. Ele abriu a porta. A escuridão lá fora não era vazia. Ela estava cheia. Uma massa de pressão, de cheiro de terra molhada e flores mortas, que entrou como uma lufada gelada. Não se via nada, mas se sentia um volume, uma enormidade bloqueando a entrada. O bezerro mugiu, um som de puro instinto, e tentou recuar. Nelsinho soltou a corda. Por um segundo, nada aconteceu. Só a escuridão encarando a gente. Então, algo agarrou a ponta da corda, do lado de fora. A corda esticou, ficou rígida. E o bezerro foi puxado para fora, sem um som, sem um tropeço. Foi arrastado suavemente, como se estivesse deslizando sobre gelo, para dentro do pasto escuro. A última coisa que vi foram os olhos brancos e arregalados do animal, refletindo a luz da minha lanterna, antes de serem engolfados pela negrura. A porta se fechou sozinha, com um baque suave. O silêncio voltou. Um silêncio diferente. O silêncio pesado e satisfeito de quem foi alimentado. A sensação de cerco, de múltiplas presenças, se dissipou. Havia apenas uma agora, e ela estava se afastando. Ouvimos, claramente, os passos pesados e arrastados. Tum, SHH. Tum, SHH. Mas desta vez, eles iam em direção ao fundo do pasto, ao córrego distante. Levando o que era seu. Ninguém dormiu naquela noite. Ao amanhecer, inspecionamos.
Não havia sangue. Não havia restos. Apenas uma trilha de pegadas circulares que ia da porta da cozinha até o meio do pasto, e depois seguia em linha reta até a cerca mais distante, que estava intacta. A trilha simplesmente continuava do outro lado, como se a cerca não existisse. No ponto onde o bezerro desapareceu, a grama estava achatada em um círculo perfeito, e no centro, havia uma única flor murcha, de um tipo que ninguém reconheceu. Ela cheirava aquela doçura podre. A paz voltou. Uma paz doentia, envenenada. Os barulhos cessaram. As portas não foram testadas. As crianças voltaram a dormir em seus quartos, mas deixavam luzes acesas. A vida continuou, mas agora com uma cláusula oculta no contrato de compra. Às vezes, na calada da noite, quando o vento está certo, ainda sinto aquele cheiro doce e podre vindo do pasto. E, muito raramente, se o relógio marca 0h01 e há um silêncio absoluto, dá para ouvir, lá longe, o som arrastado de um único passo. Uma única ronda. Só para lembrar. Para lembrar que a serenidade tem um dono. E nós somos apenas os inquilinos. Inquilinos que aprendemos a não fazer barulho depois da meia-noite, a não instalar luzes fortes, e a sempre, sempre, ter um animal doente no rebanho. É o preço do silêncio. E o silêncio, aqui, é a coisa mais barulhenta que existe. Achamos que estávamos fazendo o negócio da vida. A casa na colina, em Tiradentes, era um sonho mineiro de tijolo à vista, varanda alpendrada e vista para o verde infinito. Ficava um pouco isolada, no fim de uma estrada de terra, cercada por eucaliptos antigos que sussurravam histórias com o vento. O preço era suspeitosamente baixo. O corretor, um homem jovem e inquieto chamado Léo, disse a frase clássica: os antigos donos tiveram que se mudar rápido por motivos de saúde. Queriam passar para frente logo. Eu, Marcos, e minha esposa, Ana, compramos a história. E a casa. Nos primeiros dias, foi pura magia. O cheiro de lenha queimando na lareira antiga, o café coado no fogão a lenha, o pôr do sol tingindo as paredes de rosa. Nosso refúgio perfeito do Rio de Janeiro. A primeira noite do defeito foi engraçada. O relógio digital do forno, que eu tinha esquecido de programar, piscava 3 horas em vermelho. O relógio de parede da sala, aquele de corda com ponteiros, estava parado no mesmo horário. Que coincidência, Rihanna. Devemos ter tido um pico de energia às 3 da manhã. Concordei, dei corda no relógio, ajustei o forno, e esqueci. Na noite seguinte, foi diferente. Acordei com a sensação aguda de estar sendo observado. O quarto estava mergulhado na escuridão mais absoluta, aquele breu do interior, sem luz de poste, sem luar por causa das nuvens. Olhei para o meu celular no criado mudo para ver as horas. A tela estava morta. Tentei ligar. Nada. Pensei que a bateria tinha descarregado magicamente. Peguei o relógio de pulso, analógico. O ponteiro dos segundos não se mexia. Estava parado. O dos minutos também. Ambos apontavam, precisamente, para o número 3. Um calafrio percorreu minha espinha. Levantei-me, silenciosamente, e fui até a sala. O relógio de parede estava parado. O de pêndulo, no canto, imóvel. O micro-ondas na cozinha piscava 3 horas. Todos parados. E era um silêncio grosso. Não era a quietude normal da noite no campo. Era como se o som tivesse sido fisicamente removido do ar. Minha própria respiração parecia abafada, como se eu estivesse dentro de um casulo de algodão. E então, veio o rangido. Vinha do corredor que levava aos quartos. Um único e longo rangido no assoalho de madeira maciça, como se alguém tivesse dado um passo pesado e parado ali. Meu coração disparou. Ana, sussurrei, sem coragem de falar mais alto. Não houve resposta. Avancei alguns passos, minhas mãos suadas tateando a parede fria. Nada. O corredor estava vazio. De manhã, com o sol alto e os pássaros cantando, tudo voltava ao normal. Os relógios funcionavam, os celulares ligavam. Contei para Ana, que dormiu feito uma pedra. Ela deu de ombros. Foi um sonho, amor. Ou pesadelo. Essa mudança toda, o estresse. Mas na terceira noite, Ana acordou. Ela me sacudiu, os olhos arregalados no escuro. Marcos, o rádio-relógio, ela sussurrou, a voz trêmula. Olhei. O display azul dele, que sempre iluminava um canto do quarto, estava apagado. A sensação de vácuo, de silêncio opressivo, já estava instalada. Era 3 horas da madrugada. Exatamente. Dessa vez, ouvimos juntos. Não foi um rangido.
Foi um arrasto. Lento, deliberado, vindo da sala de estar, como se alguém estivesse empurrando um móvel pesado sobre o piso. Mas todos os nossos móveis tinham feltro nos pés. O som parou. E então, começou de novo, um pouco mais perto. No corredor. Ana agarrou meu braço, as unhas cavando minha pele. Nós ficamos imóveis, paralisados pelo medo puro e primitivo. O arrasto parou do lado de fora do nosso quarto. A maçaneta da porta não mexeu. Mas eu juro que vi a fenda por baixo da porta escurecer, como se um corpo tivesse se postado ali, bloqueando a fraca luminosidade que vinha da janela do banheiro. Durou talvez 1 minuto. Talvez uma eternidade. Então, o som recomeçou, se afastando, indo em direção à cozinha. E, como um interruptor sendo desligado, o silêncio pesado se dissolveu. O zumbido noturno dos insetos do lado de fora voltou a ser audível. O rádio-relógio acendeu, mostrando 3h01. Meu celular vibrou, ligando sozinho. No dia seguinte, estávamos em choque. Fomos à cidade, na tentativa patética de achar uma explicação lógica. No único técnico em eletrônica, um homem de óculos grossos e humor seco, testamos os celulares, o rádio. Tudo perfeito, ele disse. Às vezes, em áreas rurais, a energia tem micro-interrupções que resetam os aparelhos. Todos ao mesmo tempo? E relógios de corda também? Perguntei, desesperado por uma tábua de salvação. Ele franziu a testa. Relógio de corda para se a mola arrebenta ou se esqueceu de dar corda. Mas todos juntos. Ele olhou para mim, depois para Ana, e seu tom mudou. Onde vocês moram? Na casa da colina, no fim da estrada do eucalipto. Ele tirou os óculos e limpou-os lentamente. O clima na lojinha abafada mudou. Ah, aquela casa. O senhor sabe algo? Ana pulou, a voz cheia de esperança amarga. Sei o que todo mundo que mora aqui sabe. Essa casa tem uma rotina. Uma hora certa. Às 3 da manhã, eu completei, a boca seca. Ele assentiu, grave. Nunca foi comprovado nada, entende? É história de velho. Mas toda a família que morou lá, desde que me conheço por gente, saiu correndo. Sem explicações. Deixando móveis, roupas, tudo. Dizem que na hora errada, a casa testa os moradores. Testa como? Minha voz saiu rouca. Vendo se ainda estão acordados. Se ainda estão presentes. Eu não quero assustar vocês, mas talvez seja bom pensar em passar a noite fora. De vez em quando. Saímos da loja com uma nova perspectiva. Não éramos os primeiros. Estávamos presos num ciclo, numa assombração de horário marcado. Naquela noite, decidimos enfrentar. Não íamos fugir. Instalamos câmeras de segurança com bateria, uma na sala, uma no corredor. Deixamos gravando. Ficamos acordados, sentados na cama, iluminados por uma lanterna, esperando às 3 horas. O relógio de pulso, que eu havia deixado longe da cabeceira, marcou 2h59. 2h59 e 30 segundos. 2h59 e 50 segundos. Às 3 horas em ponto, todas as luzes das câmeras, aqueles pequenos LEDs vermelhos que indicam gravação, se apagaram. A lanterna em nossas mãos morreu. O silêncio mortal desceu. E, na tela preta do celular que segurava a transmissão ao vivo, antes de ele desligar, vimos por um segundo a imagem da câmera da sala. O sofá estava vazio. A poltrona vazia. Mas no chão, projetada pela última luz residual antes do apagão total, havia uma sombra alongada, distorcida, que não pertencia a nenhum móvel. E ela estava se movendo. O desespero tem um gosto metálico, igual a um centavo velho na língua. Foi o que senti quando a luz da lanterna morreu, deixando-nos cegos naquele silêncio de algodão. Ana soltou um gemido abafado. Meu coração martelava contra as costelas, um tambor frenético no vácuo daquele quarto sem som. O celular, agora um peso morto e frio na minha mão, havia mostrado a sombra por menos de um segundo, mas a imagem estava queimada na minha retina, uma mancha alongada e ereta, se deslocando contra a parede da sala. A escuridão era tão densa que parecia física. Eu estendi a mão à minha frente e não tinha certeza se via ou imaginava os dedos. O ar estava parado, pesado, e o cheiro mudou. Não era mais o cheiro de madeira encerada e limpeza. Era um odor antigo, de poeira de décadas compactada, de papel úmido e algo levemente adocicado, como fruta começando a apodrecer dentro de uma gaveta fechada. E então, ouvimos. Não eram os arrastos da noite anterior. Era um toque. Um leve arranhão na madeira da porta do quarto,
tão suave que poderia ser um galho de eucalipto roçando a casa lá fora. Mas não havia vento. O silêncio era absoluto. O arranhão veio de novo. Scrick, scrick. Pausa. Scrick. Como alguém passando a unha de leve, pensativamente, na superfície. Ana agarrou meu braço com uma força desesperada. Eu engoli seco, a garganta travada. Quem está aí? Tentei gritar, mas a voz saiu um sopro rouco, engasgado pelo próprio medo. O arranhão parou. A maçaneta começou a girar. Lentamente. Com uma precisão agonizante. Não era um giro rápido de quem tenta arrombar. Era o giro lento, experimental, de quem está tentando entender o mecanismo. A maçaneta era antiga, de ferro, e o som do metal rodando dentro da fechadura foi um rangido alto e obsceno naquele silêncio engessado. Clique. A trava havia se soltado. A porta não se abriu. Ficou assim, destravada, por uma eternidade de segundos. A pressão no ar aumentou, como se a própria escuridão do corredor estivesse se empurrando contra a madeira. Eu me levantei da cama, em um movimento lento e doloroso, e coloquei meu peso contra a porta. Meu pé descalço sentiu o frio intenso do piso de madeira vindo através da porta. Do outro lado, algo encostou. Não foi um empurrão. Foi um peso. Uma pressão uniforme e imensa, como se um saco de areia muito pesado tivesse sido apoiado contra a porta. A madeira gemeu levemente. Eu empurrei com todas as minhas forças, os músculos das pernas tremendo. Ana veio me ajudar, seus ombros magros pressionados ao lado dos meus. A pressão do outro lado aumentou proporcionalmente. Era um teste de força silencioso e absurdo. Não havia respiração, não havia grunhido. Só a madeira rangendo e o esforço sufocado de nossos próprios corpos. Então, sem aviso, a pressão cessou. A porta, que estávamos empurrando com toda a força, quase nos fez cair para frente. Recuamos, ofegantes, escutando. O som de arrastos recomeçou, indo em direção à sala de estar. E então, como nas noites anteriores, o feitiço se quebrou. O zumbido dos insetos retornou como um rugido ao longe. A luz do rádio-relógio acendeu, mostrando 3h04. A lanterna em nossas mãos cuspiu luz novamente, nos cegando por um instante. Caímos no chão, encostados na porta, suando e tremendo. A porta estava destravada. A maçaneta tinha marcas. Não eram arranhões profundos. Eram 5 linhas suaves, paralelas, na poeira acumulada no metal. Como se alguém tivesse repousado a mão ali, com cuidado. No dia seguinte, a exaustão e o terror nos tornaram zumbis. As câmeras, quando checamos, haviam captado apenas 3 minutos de estática antes de desligarem. Nada da sombra. Nada. Mas a evidência estava na porta. E em nós. Decidimos que precisávamos de ajuda real, não de técnicos em eletrônica. Fomos à pequena biblioteca municipal de Tiradentes, fuçar em arquivos locais, em velhos jornais encadernados. A bibliotecária, uma senhora idosa com olhos claros e tranquilos, viu nossa expressão e pareceu entender tudo. A casa da colina dos Carneiro, ela disse, antes mesmo de perguntarmos. Estão tendo pesadelos pontuais? Expliquei, com todos os detalhes, a hora parada, os sons, a porta. Ela escutou em silêncio, sem surpresa. Sente-se, ela disse, e desapareceu nos fundos da biblioteca, voltando com um livro de registros de propriedade muito antigo e um maço de jornais amarelados do Correio da Serra, da década de 1950. A casa foi construída em 1920 por Sebastião Carneiro. Ela começou, passando as páginas frágeis com cuidado. Homem rico, mas atormentado, dizem. Tinha uma filha única, Elvira. A história oficial é que Elvira morreu de febre repentina aos 18 anos, em 1948. A casa ficou fechada por anos. E a história não oficial? Ana perguntou, sua voz quase sumida. A bibliotecária olhou em volta, baixou a voz. Dizem que Elvira não morreu de febre. Ela desapareceu. Na casa. Sebastião e a esposa gritaram para toda a vizinhança na madrugada de um dia 3 de março. Diziam que a filha tinha se perdido dentro de casa. Reviraram tudo. Não acharam. A menina sumiu como fumaça. Um calafrio me percorreu. Sumiu, dentro de casa. É o que dizem. Sebastião enlouqueceu. Dizia que a casa tinha engolido a filha. Que ela estava presa entre os umbrais. Ele viveu mais 10 anos, trancado lá dentro, e morreu. Desde então, a casa passou por várias famílias. Todas relatam a mesma coisa, perturbações às 3 da manhã.
A hora em que eu vira foi dada como desaparecida. Então é o fantasma dela? Ela está tentando sair? Perguntei, uma centelha de esperança surgindo. Se era uma alma penada, talvez pudéssemos ajudar? Afastar? A senhora balançou a cabeça, lenta e tristemente. Não é tão simples, meu filho. Os relatos não falam de uma menina. Falam de uma presença. Algo que checa os cômodos. Algo que testa portas. Algo que não quer sair. Algo que quer saber quem mais está dentro. Ela fechou o livro com um baque suave. O senhor Sebastião, antes de morrer, rabiscou uma frase num diário que foi encontrado. A frase era: ela não procura por ela. Ela procura por companhia. O significado daquelas palavras afundou em mim como uma faca de gelo. A coisa que testava a maçaneta, que pressionava a porta, não era uma alma perdida tentando escapar. Era algo que patrulhava a casa, inspecionando os novos ocupantes. Confirmando que havia gente ali. E, pelo que tudo indicava, não ficava satisfeita em apenas confirmar. O que acontece se ela entrar? Se a porta ceder? Ana perguntou, o rosto branco como papel. A bibliotecária não respondeu diretamente. Ela abriu um dos jornais antigos e apontou para uma pequena nota, de 1961. Família abandona a propriedade à noite. Deixaram talheres na mesa. Outra, de 1978, novos donos fogem da casa do relógio parado. Alegam terror psicológico. Em todas, a menção era velada, mas o padrão era claro, ninguém aguentava mais do que algumas semanas. Eles fugiam antes de serem encontrados, ela concluiu, fechando o jornal. A sugestão que posso dar, baseada no que li e ouvi a vida toda, é a mesma do técnico. Não estejam em casa às 3 da manhã. Mas, ela acrescentou, olhando fixamente para nós, se um dia ela destravar a porta e vocês estiverem lá, não deixem ela entrar no quarto. E, pelo amor de Deus, não olhem para o rosto dela. Dizem que quem vê o rosto, some também. Para fazer companhia. Voltamos para casa sob um sol de fim de tarde que parecia zombar do nosso terror. A casa na colina, linda e serena, nos esperava. Sabíamos seu segredo agora. Mas saber não era poder. Era apenas uma sentença mais clara. Tínhamos um plano covarde, mas necessário. Passar as próximas noites no carro, estacionado na estrada de terra, longe dali. Mas, ao nos aproximarmos da varanda, algo estava diferente. A porta da frente, que tínhamos trancado ao sair, estava entreaberta. E no capacho, havia uma única pegada de barro seco. Pequena, de um pé descalço de mulher jovem. Ela tinha saído. Mas só até o limite da porta. E tinha voltado para dentro. A pegada no capacho nos paralisou. Não era de animal. Era humana, nítida, com a curvatura do arco e a impressão dos 5 dedos, feita num barro que não existia na nossa varanda limpa. Ela apontava para dentro. Minha mente racional tentou se agarrar a possíveis explicações. Um mendigo, um curioso, o corretor Léo. Mas o coração, e o terror visceral que tomou conta da Ana, sabiam a verdade. A regra tinha mudado. A patrulha não se limitava mais ao interior. Ela tinha chegado ao limite da porta. E tinha voltado. Não vamos entrar, Ana disse, a voz um fio de desespero controlado. Vamos pro carro. Agora. Era o plano. Era o correto. Mas alguma coisa dentro de mim se rebelou. Uma fúria cansada, uma obsessão doente de dono daquela maldição. Eu havia gastado meu dinheiro, meu suor, minhas esperanças naquele lugar. E além do mais, nossas coisas estavam lá. Documentos, computadores, as lembranças dos meus pais. Preciso pegar algumas coisas, Ana. Só o essencial. Vou ser rápido. Marcos, não. Ela saiu. Ela sabe que a gente fugiu. É uma armadilha. 5 minutos, insisti, já com a chave na mão, me aproximando da porta entreaberta. O cheiro que vinha de dentro era o mesmo da noite anterior, poeira antiga e fruta podre. Fica aqui, vigia a porta. Se eu gritar, você vai embora e chama alguém. Quem? A polícia? Para dizer o quê? Entre. O vestíbulo estava mergulhado na penumbra do fim de tarde. A casa parecia tensa. O ar estava pesado, carregado de uma expectativa silenciosa. Corri para o escritório, agarrando a pasta com documentos e o laptop. Meus movimentos eram rápidos, ruidosos, e cada rangido do assoalho soava como uma profanação. Ao passar pela sala, vi o relógio de pêndulo. Os ponteiros marcavam 5 horas e 47 da tarde.
Mas o pêndulo estava imóvel. Não havia tempo. Virei para ir embora quando ouvi um som vindo do andar de cima, onde ficavam os quartos desocupados e um antigo sótão. Era um som de choro. Baixo, abafado, incontestavelmente humano. Um choro de mulher, cheio de uma tristeza infinita e solitária. Era um som que falava diretamente à alma, que puxava por uma compaixão instintiva. Ela está sofrendo, pensou uma parte de mim. É só uma alma perdida. Talvez possamos ajudá-la. Não olhe para o rosto dela. O aviso da bibliotecária ecoou na minha mente como um grito. Aquele choro era uma isca. Uma isca perfeita. Fechei os olhos por um segundo, cerrei os dentes. Não é real, murmurei para mim mesmo. É armadilha. Ignorei o choro e desci correndo. Ana estava na porta, o rosto pálido, os olhos arregalados. Ouviu? Ela sussurrou. Ouvi. Vamos. Agora. Saímos, trancamos a porta, um ato que pareceu ridiculamente inútil, e passamos a noite no carro, estacionados na pracinha da cidade, sob a luz de um poste. Não dormimos. O plano era claro. No dia seguinte, arrumaríamos um lugar para ficar na cidade e colocaríamos a casa à venda, custasse o que custasse. O dia chegou, cinzento e chuvoso. A sensação de fracasso era amarga, mas o alívio de estar longe daquela casa era maior. Contatei o corretor Léo. Quando mencionei que queríamos vender, sua voz ficou estranha, evasiva. O mercado está meio parado, vou ver o que consigo, desliguei, com a nítida sensação de que ele sabia. Todo mundo naquela cidade sabia. E ninguém ia tocar naquela propriedade. A tarde caía quando percebi. A aliança, disse para Ana, o estômago embrulhando. Minha aliança de formatura. Eu a deixei no criado mudo. É a única coisa que tenho do meu avô. Ana olhou para mim, exausta. Marcos, por favor. É a última coisa. Juro. Entro e saio em um minuto. Nem subo escadas. Ela só age de madrugada, não é? São só 17 horas. Era uma lógica estúpida, nascida do cansaço e do apego a um objeto. Ana, vencida, concordou em esperar no carro, motor ligado, na frente da casa. Se você não sair em 2 minutos, eu bato a porta. A chuva fina criava uma névoa sinistra sobre a colina. A casa parecia mais sombria, encolhida sob o céu nublado. Tudo parecia normal, mas o silêncio era carregado, diferente do silêncio diurno de antes. O choro não se repetiu. Subi as escadas rapidamente, o coração batendo forte. O quarto estava escuro, as cortinas fechadas. A aliança estava onde eu deixara, no criado mudo. A peguei. Foi quando vi, no espelho do armário em frente à cama, refletida na penumbra, a porta do quarto se fechando. Silenciosamente. Eu não a tinha fechado. Virei-me. A porta estava fechada. Corri até ela, tentei a maçaneta. Trancada. Por fora. Ana, gritei. Ana. Nenhuma resposta. O som da chuva lá fora parecia abafado, distante. A escuridão no quarto começou a se aprofundar, como se o pouco da luz do dia estivesse sendo sugada pelas paredes. Olhei para o relógio de pulso. Os ponteiros tremeluziam, rodando rápido para trás, depois para frente, parando finalmente, com um clique audível. 3 horas. Todos os sons do mundo exterior cessaram. Aquele silêncio opressivo, aquele vácuo, desceu sobre o quarto. O cheiro de fruta podre encheu o ar. Eu estava preso. No quarto. Na hora dela. A maçaneta começou a girar. Clique. A trava se soltou. A porta não se abriu. Do outro lado, algo arranhou a madeira, de cima a baixo, lentamente. Scrat. E então, uma voz. Não era o choro. Era um sussurro seco, rouco, como papel sendo amassado. Veio de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Finalmente, alguém em casa. A porta começou a se abrir, centímetro a centímetro, rangendo em câmera lenta. A escuridão do corredor era mais negra que a noite, uma escuridão sólida. Não precisa ter medo, sussurrou a voz, agora com um tom quase maternal, horripilantemente afável. Só vim fazer companhia. Lembrei-me do aviso. Não olhe para o rosto dela. Me virei, encarei a parede, fechei os olhos com força. Vá embora, gritei, minha voz ecoando abafada no quarto minúsculo. Esta casa não é mais sua. Um riso baixo, uma cascata de sussurros secos. A casa sempre foi minha. Vocês é que são visitantes. Visitantes que ficam depois do horário.
Senti uma friagem intensa se aproximando das minhas costas. Um cheiro de terra molhada e ossos velhos se sobrepôs ao da fruta. Ela estava dentro do quarto. Por que não olha para mim? Estou tão sozinha. A voz estava agora a centímetros do meu ouvido. O frio era insuportável. Todos fogem. Todos deixam a Elvira sozinha no escuro. Elvira. Era ela. Mas a voz não era de uma menina. Era algo que tinha aprendido a imitar a voz dela, mas a essência era antiga, errada. Vire-se, o sussurro era uma ordem suave, irresistível. Vire-se e me ajude a procurar. Procurar o quê? Gritei, ainda de olhos fechados, encolhido contra a parede. Por mim, a voz respondeu, com uma confusão genuína e aterrorizante. Estou perdida, dentro de mim. A porta do quarto, que estava entreaberta, bateu de repente. O barulho me fez pular, e num reflexo, me virei. Ela estava no canto, de frente para a parede, como uma criança castigada. Vestia um vestido branco antigo, desbotado. O cabelo era escuro, longo. Não era uma aparição translúcida. Era sólida, real. Mas havia algo profundamente errado nas proporções, na maneira como a luz, que não vinha de lugar nenhum, não a iluminava, mas parecia ser absorvida pelo vestido. Ela começou a virar a cabeça, para olhar por cima do ombro. O aviso explodiu na minha mente. Não olhe para o rosto. Fechei os olhos com tanta força que vi estrelas. Gritei, não de medo, mas de raiva, de revolta, de negação total daquela realidade. Gritei a primeira coisa que veio à mente, um comando absurdo e desesperado: Elvira. Seu pai está te esperando na sala. Ele te encontrou. O silêncio caiu. O frio intenso vacilou. A voz, quando veio, era diferente. Pequena, confusa, infantil. Papai? Sim, gritei, mantendo os olhos fechados. Ele está lá. Ele te achou. Vai logo. Ouvi um movimento rápido, um farfalhar de tecido. Um suspiro, que poderia ser de alívio ou de desapontamento. O cheiro de podridão começou a se dissipar. A pressão no ar diminuiu. Não mexi. Não abri os olhos. Não sei por quanto tempo fiquei ali, encolhido. Até que o som da chuva voltou a bater na janela. Até que ouvi a batida frenética da porta da frente e os gritos da Ana. Até que o relógio no meu pulso, com um tic-tac hesitante, voltou a marcar o tempo. Ela não estava mais no quarto. A porta do quarto estava aberta. E na parede do corredor, na altura dos meus olhos, havia uma única mancha úmida e pequena, como a impressão de um rosto que tinha ficado ali, encostado, esperando. Saímos daquela casa para nunca mais voltar. A vendemos por uma ninharia para um investidor de fora, que não acreditou em histórias de fantasma. Espero que ele nunca decida passar a noite lá. Às vezes, no silêncio profundo da madrugada, se meu relógio parar por um segundo, meu coração congela. E eu sussurro, para o escuro vazio do meu quarto seguro: ele não está aqui. Vá procurar em outro lugar. E o silêncio, felizmente, não responde.